A bênção do Senhor possa recair sobre a vida de cada um aqui presente, sem medida. Amém? Então, glória a Deus. Ontem tivemos uma noite memorável, né? Um menino, aonde a gente esperava uma palavra muito superficial e ele se aprofundou de uma maneira que falou profundamente ao nosso coração. Então eu pude ver ali pastores já com uma certa vivência no Evangelho, né? E é raro a gente ouvir esse tipo de mensagem, sabe? Ainda que pastores velhos, quanto mais de um menino, de um jovem que está desbrochando agora para o Evangelho com o coração incendiado pelo Senhor, né? Então louvado seja o nome do Senhor, né? E hoje é o nosso encontro, aniversário, igreja, né? Não temos aqui igrejas visitantes, é nosso. Então, gostaria de compartilhar um texto só na abertura. Está em 1 Samuel, capítulo 7. Nós não vamos ler simplesmente uma parte do versículo, mas que nós possamos entender como igreja do Senhor, que foi implantada neste lugar, que nós fazemos parte. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 7, a partir do versículo 5. Diz assim: Samuel prosseguiu: reúna todo Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. Foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governadores dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo por causa dos filisteus e disseram a Samuel: não deixe de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve do poder dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater contra Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os confundiu, sendo derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-o pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. Amém? O povo de Israel estava passando por uma grande aflição. Samuel manda eles reunirem. Eles derramam água e ali eles se arrependem dos seus pecados, reconhecem os seus pecados. Então a primeira coisa que nós queremos hoje, o tema nosso, é uma igreja que floresce. Se nós não reconhecermos os nossos erros, nós jamais vamos prosseguir, vamos florescer. Então nós temos que reconhecer os nossos pecados. Reconhecer que somos pecadores, falhamos às vezes ou quase sempre. E eles reconheceram. E diz a palavra que eles foram até Samuel. E Samuel, ele sacrifica lá
um animal que ainda não estava nem desmamado para oferecer ao Senhor. E nisso os filisteus souberam que eles estavam em Mispa e eles atacam. Os governadores dizem que atacaram. Então eu quero dizer para vocês que o povo de Israel tiveram medo. Então eu quero dizer para você que também, sabe, uma igreja que floresce é aquela que reconhece também a sua limitação. Você não é um super-homem, você não é uma super-mulher. Às vezes o medo pode bater ao teu coração. E eles foram até Samuel e perguntou: não cesse de orar por nós. Uma igreja que floresce é uma igreja também que reconhece a sua liderança. Sabe que pode chegar e falar assim: olha, eu estou com um problema, pastor, eu estou com um problema. Ora por mim, não cesse de orar. E se tem uma razão, amado, além do Senhor ouvir, e essa porta está aberta, porque Ele tem colocado e levantado pessoas para estar orando e intercedendo. Intercedendo, não aceitando muitas vezes a situação que bate adversa, tempestade. Quantas tempestades nós enfrentamos? Falta de recursos, né? Então, meu irmão, em nome de Jesus, qualquer vento que bata na sua casa, dentro da sua vida, saiba que você tem uma liderança. Peça ajuda em oração. Senhor, eles foram até Samuel e falaram: Senhor, Samuel, não cesse de orar por nós. E Samuel sacrifica e se prostra diante do Senhor, pedindo em pró do povo de Israel. E o Senhor responde. Então entenda, uma igreja que floresce precisa da dependência do Senhor todo o tempo e ser reconhecida por ela, pela igreja do Senhor. Nada é resolvido no braço, é no poder do Senhor. E eles prostram e o Senhor responde, atacando o inimigo. E dá a vitória. Os inimigos agora, o povo de Israel agora com medo, agora eles batem para frente. É assim quando o Senhor nos posiciona, nós vamos e encaramos qualquer dificuldade. E eles aniquilam o inimigo. E aí Samuel pega uma pedra, coloca entre Mispa e Sam e fala assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Estancou. Então, se hoje nós, mais um ano que nós estamos aqui, mais uma pedra é estancada, que nós possamos olhar para trás e ver todas as dificuldades que passamos, tirar a lição delas e dizer: se nós estamos aqui hoje, é por causa do Senhor, por causa da tua oração também, irmão, que colocou de joelhos muitas vezes em lágrimas, não aceitando muitas vezes uma situação de derrota, ainda que o medo, o encorajamento, sabe, você ficou desanimado, sem coragem. Você se colocar diante do Senhor e falou: Senhor, salve esse povo, salve esse povo. Coloca o marco. Mais um ano que o Senhor está aqui nos sustentando. Coloca a visão na frente agora. Se para trás Ele já deu todas as vitórias, nós temos um terreno ainda para avançar.
Nunca se esqueça que é Ele que nos posiciona, não é nada nosso, nada no braço. O que Ele quer é que nós sejamos ligados com Ele, como foi ministrado. Deus pode contar com você, como tem contado. Então eis-me aqui, Senhor. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, mas temos um percurso para ser percorrido ainda. Precisamos se esforçar, e quando as coisas ainda ficarem meio, embaçadas, que a gente muitas vezes nos vê impedido de caminhar, nunca se esqueça que você tem um Senhor, você tem uma liderança, você tem um Senhor que pode mudar toda e qualquer situação, como mudou a situação de Israel. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. E a nossa oração hoje não é outra senão de agradecimento. De agradecimento. Não é fácil manter a porta aberta, tão poucas pessoas comprometidas no dízimo, na oferta. E muitas vezes, vou falar mais uma vez, levantar a oferta para pagar a conta da luz e a conta da água. Que o Senhor pode falar o meu e teu coração a respeito disso. Que nós possamos olhar mais para este lugar também, porque este lugar é a nossa casa também, é a casa do Pai, e nós precisamos zelar por ela, nós precisamos cuidar dela. O Senhor precisa disso? Não, mas eu e você precisam. É tão bom sentar num banco confortável, é tão bom a gente ter um bom som, é tão bom a gente ter um bom microfone. Então nós precisamos. Tão bom a gente ter bons músicos. Mas para isso, só o Senhor. Então ore pela tua casa, ore pela tua igreja, ore pela tua liderança. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por mais este ano que o Senhor nos acrescenta neste lugar. Tu és fiel, Senhor. A tua bondade, a tua fidelidade, nada se compara, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és o Deus presente nas nossas vidas, Pai. Dependemos inteiramente do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, ainda que nós buscamos conhecimento e atingimos tal, Senhor, mesmo assim, Senhor, nós somos incapazes de conduzir esta obra do Senhor, Pai. E se o Senhor não estiver à frente, não estiver direcionando, Senhor, para a tua vontade, o teu querer, temos dificuldade, Senhor, e precisamos do teu auxílio, da tua ajuda, Senhor, para administrar, Senhor, melhor a tua obra, Senhor, o teu propósito nas nossas vidas, Senhor. Abençoa aqui, Senhor, cada irmão aqui presente. É um presente de Deus tê-lo, Senhor, a este lugar, fazendo parte, Senhor, deste rebanho. Abençoa cada um aqui presente, Pai. Sabemos que os desafios são muitos em cada um deles, e são diversos, Pai, diferente um do outro. Mas nós estamos diante de um Deus, Senhor, que resolve todos eles, independente da gravidade, da dificuldade. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, que esta data, este dia, Senhor, seja uma bênção no coração de cada um. E a tua palavra, Senhor, aqui que será ministrada, Senhor, possa alcançar espaço ao nosso coração, Senhor, fazer um rebuliço conosco no nosso interior, Senhor, nos
levantar como igreja do Senhor, que o Senhor tem colocado neste lugar. Nos dê ousadia, Senhor, para pregar o Evangelho. Tira todo o nosso comodismo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. E entregamos, Senhor, este culto nas Tuas mãos. Que a ação do Teu Santo Espírito, Senhor, seja imundada neste lugar, falando, Senhor, com cada um aqui presente, segundo a necessidade de cada um. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos e desde já Te agradecido por essa grande data que o Senhor nos proporciona, Pai, porque este foi o dia que o Senhor o fez. Alegremos-nos e regozijemos, porque foi o Senhor o que fez, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Você pode saudar o Senhor com uma salva de palmas, como gratidão ao Senhor pelo aquilo que Ele tem feito ao nosso meio. Aleluia.